Você conhece alguém novo, a conversa flui, o sorriso é encantador e o charme é inegável. Mas enquanto tudo parece perfeito na superfície, há pequenos sinais que indicam que você pode estar diante de um narcisista disfarçado. Será que você está realmente preparado para identificar esses sinais antes de se envolver emocionalmente? Neste vídeo, vamos revelar as 5 dicas infalíveis para detectar um narcisista logo no primeiro encontro. Porque, acredite, os narcisistas não perdem tempo. Eles sabem exatamente o que fazer para te prender emocionalmente desde o início. E é justamente por isso que você precisa estar atento aos sinais sutis, aqueles que muitas vezes ignoramos por estarmos encantados ou desejando que aquela pessoa seja a nossa chance de um novo começo. Então, se você não quer cair nas garras de um manipulador emocional, assista até o final. Essas 5 dicas podem ser a chave para evitar meses ou até anos de sofrimento. Dica número 1. Charme em excesso. No primeiro encontro, é natural querer causar uma boa impressão. Todos nós queremos ser vistos como interessantes, atraentes e carismáticos. Mas quando o charme é excessivo, intenso e parece milimetricamente calculado, é hora de acender o alerta vermelho. Narcisistas são especialistas em encantar suas vítimas logo de cara. Eles sabem exatamente o que dizer para fazer você se sentir especial, único e irresistível. Mas por trás desse comportamento sedutor, há um jogo perigoso em andamento. Eles não estão realmente interessados em você. Estão interessados em ganhar sua confiança rapidamente para, em seguida, começar a manipulação. E aqui vai um alerta importante. Se você sentir que o nível de atenção, elogios ou intensidade emocional está fora do comum para um primeiro encontro, pare e reflita. Comente aqui nos comentários se você já passou por um encontro em que a pessoa parecia perfeita demais para ser verdade. A estratégia do charme em excesso faz parte do que é conhecido como love bombing, uma explosão de afeto, elogios e gestos grandiosos que fazem você se sentir nas nuvens. O objetivo é criar uma conexão intensa e rápida para que você baixe a guarda. Eles podem dizer coisas como: nunca conheci alguém tão incrível quanto você. Você é a pessoa que eu sempre procurei, ou sinto que já te conheço há anos. A questão aqui não é o que eles dizem, mas a velocidade com que dizem. Em um encontro normal, as pessoas costumam ser cautelosas, levando tempo para conhecer o outro e desenvolver uma conexão genuína. Mas o narcisista não tem interesse em ir devagar. Ele precisa prender você emocionalmente antes que você perceba quem ele realmente é. Outra característica comum é o excesso de generosidade. Eles podem aparecer com flores, pagar um jantar caro ou fazer um elogio atrás do outro. Tudo isso cria um ambiente intoxicante de romance, que deixa você deslumbrado. Mas essa intensidade tem um preço. Logo, você começa a se sentir em dívida, como se tivesse que retribuir toda essa atenção e afeto. E é exatamente aí que o narcisista te prende. Quando ele percebe que você já está envolvido, a máscara começa a cair. Os elogios se transformam em críticas sutis e a atenção se torna controle. Então, como identificar se esse charme é autêntico ou uma armadilha? Observe a coerência entre as palavras e as ações. Se o encantamento parece exagerado ou forçado, se os elogios são excessivos ou desconexos com a realidade, você pode estar diante de um manipulador. O verdadeiro interesse é demonstrado de forma consistente e gradual, sem pressa ou teatralidade. Fique atento. O charme excessivo pode parecer irresistível no início, mas na verdade é a primeira peça do quebra-cabeça da manipulação narcisista. Dica número 2. O monólogo disfarçado. Você já esteve em um encontro onde a pessoa parecia estar em um palco, interpretando o papel principal em sua própria história? Narcisistas fazem exatamente isso. Eles transformam conversas em monólogos cuidadosamente roteirizados, onde cada palavra é estrategicamente escolhida para impressionar, manipular ou atrair empatia.
No primeiro encontro, isso pode parecer apenas entusiasmo ou excesso de confiança, mas na verdade é um jogo perigoso de controle emocional. E o pior? Você pode sair desse encontro se sentindo exausto, mas sem entender exatamente o porquê. Pare e pense. Quantas vezes você realmente teve a chance de falar sobre si mesmo durante a conversa? Ou será que, na maior parte do tempo, você foi apenas o público atento, ouvindo histórias intermináveis sobre conquistas, dramas ou aventuras épicas? Comente aqui se você já se sentiu assim, presente, mas invisível em um encontro. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a perceberem esse sinal sutil, mas revelador. O narcisista vai monopolizar a conversa desde o início, usando um arsenal de táticas sutis. Primeiro, ele compartilha suas grandes façanhas. Aquelas histórias exageradas sobre sucessos profissionais, conquistas impressionantes ou viagens luxuosas. Cada detalhe é contado com precisão milimétrica, como se ele estivesse narrando um filme onde é o herói absoluto. Mas não se engane, o objetivo aqui não é compartilhar, é impressionar. Eles querem que você fique deslumbrado, acreditando que está diante de alguém especial, único, praticamente inalcançável. Depois, vem o jogo da autopiedade. Em vez de perguntar sobre você, ele inunda a conversa com histórias tristes e traumáticas, fazendo com que você se sinta compelido a oferecer apoio emocional. Mas cuidado, essa vulnerabilidade não é autêntica. É um truque calculado para despertar sua compaixão e criar um vínculo emocional precoce. Eles querem que você sinta pena, que baixe a guarda e que comece a investir emocionalmente antes mesmo de conhecê-los de verdade. E por fim, a técnica da inversão. Se, por acaso, você conseguir inserir um comentário sobre si mesmo, ele rapidamente traz a conversa de volta para ele. Por exemplo, você menciona que teve um dia difícil no trabalho e ele imediatamente responde com algo como: "Você teve um dia difícil? Deixa eu te contar o que aconteceu comigo." Esse comportamento não é apenas falta de empatia. É um teste para ver se você está disposto a abrir mão de suas próprias necessidades e se submeter à dinâmica de controle que ele quer estabelecer. Então, como identificar se você está diante de um narcisista nesse tipo de conversa? Simples. Observe se há um fluxo natural de troca. Uma conversa saudável envolve reciprocidade, curiosidade genuína e um equilíbrio entre falar e ouvir. Se você se sente apenas um espectador no próprio encontro, se percebe que não teve espaço para compartilhar suas histórias, ou se sai do encontro sentindo-se emocionalmente drenado, é hora de abrir os olhos. O narcisista não está interessado em conhecê-lo, ele está interessado em impressioná-lo e prendê-lo no papel de ouvinte submisso. Dica número 3. Pressa em definir o relacionamento. Você acabou de conhecer a pessoa, mal terminou o primeiro encontro, e ela já está falando sobre o futuro juntos. Parece um conto de fadas, não é? Afinal, quem não gostaria de ouvir que é especial, que é a pessoa que alguém esperou a vida inteira para encontrar? Mas cuidado! Quando o ritmo da relação está acelerado demais, o que parece ser um amor arrebatador, pode na verdade ser uma armadilha emocional cuidadosamente montada por um narcisista. Preste atenção! Um narcisista sabe que quanto mais rápido ele te envolver emocionalmente, menos tempo você terá para perceber as bandeiras vermelhas. Por isso, eles não economizam nas promessas grandiosas e declarações intensas. De repente, ele já está falando sobre viagens juntos, apresentando você como o amor da vida dele ou dizendo que nunca se sentiu assim antes. E você ainda tentando entender quem essa pessoa realmente é. Já está sendo sugado para um turbilhão emocional. Já passou por isso? Comente aqui nos comentários. Seu relato pode ser o alerta que alguém precisa para não cair na mesma armadilha. A estratégia é clara: criar um vínculo emocional intenso em tempo recorde. Essa técnica é conhecida como future faking. Falsas promessas sobre o futuro para despertar ilusões românticas. Mas atenção! Essas promessas são ditas de forma calculada, sem qualquer intenção real de serem cumpridas.
O objetivo é te prender emocionalmente e fazer com que você se sinta escolhido pelo narcisista, criando um falso senso de intimidade e conexão. E não é apenas o discurso que é acelerado. As ações também seguem o mesmo padrão. Ele pode insistir em apresentar você para amigos ou familiares logo no início, dizer que já contou tudo sobre você para eles ou até mesmo propor planos de longo prazo. Mas pense bem, como alguém pode ter tanta certeza sobre você em tão pouco tempo? Esse excesso de intensidade não é sobre você, é sobre o controle que ele quer exercer. Quanto mais rápido você se sentir envolvido, menos tempo terá para questionar comportamentos estranhos ou perceber contradições no que ele disse. Outro ponto crucial: se você tentar desacelerar o ritmo ou estabelecer limites, o narcisista rapidamente muda a postura. Ele pode começar a agir ofendido, acusando você de não estar realmente interessado ou de ser frio. Essa tática é uma forma de manipulação emocional, forçando você a ceder e se comprometer mais do que realmente deseja. Afinal, ele precisa que você se sinta culpado por não corresponder à mesma intensidade. Uma intensidade que, na verdade, nunca foi autêntica. Então, como escapar desse ciclo? A chave é prestar atenção à coerência entre as palavras e as ações. Prometer viagens, planos futuros e declarações de amor é fácil, mas será que ele realmente conhece você o suficiente para fazer essas promessas? Se a resposta for não, desacelere, observe, questione. O verdadeiro amor se constrói com o tempo, com base no respeito mútuo e na sinceridade. Se tudo parece perfeito demais, rápido demais, é hora de pisar no freio. Porque, no fundo, a pressa em definir o relacionamento não é paixão. É manipulação disfarçada de romance. Dica número 4. Inconsistências e contradições. Nos primeiros encontros, o narcisista se apresenta como a pessoa perfeita. Ele parece ter a resposta certa para tudo. Se adapta aos seus gostos, concorda com suas opiniões e faz você acreditar que encontrou alguém que finalmente te entende. Mas conforme a conversa avança, pequenos deslizes começam a surgir. Detalhes que não se encaixam, histórias que mudam de versão ou fatos que simplesmente não fazem sentido. Essas contradições não são acidentais, são sinais claros de que a máscara está começando a cair. Preste atenção. No início, o narcisista está focado em te impressionar. Ele vai contar histórias sobre conquistas, viagens ou dramas pessoais que parecem saídos de um filme. Mas à medida que ele se sente mais confortável ou confiante de que já te encantou, as falhas começam a aparecer. Ele pode ter mencionado que morou fora do país por anos, mas depois diz que nunca saiu da cidade natal. Ou pode ter contado um trauma passado que, de repente, ganha um novo desfecho. Essas inconsistências são um alerta poderoso de que ele está fabricando uma versão idealizada de si mesmo. E se você questionar, ele vai se apressar em corrigir a narrativa ou fazer você se sentir culpado por duvidar. E aqui vai um alerta importante. Já percebeu que quando você confronta um narcisista sobre algo que não faz sentido, ele rapidamente muda de assunto ou tenta te desestabilizar emocionalmente? Isso é uma técnica clássica de manipulação chamada gaslighting. Ele pode dizer coisas como: você deve ter entendido errado, eu nunca disse isso, ou você está sendo paranoico. O objetivo é fazer você duvidar da própria percepção, para que ele possa continuar controlando a narrativa. Já passou por isso? Comente aqui. Seu relato pode abrir os olhos de alguém que está preso no ciclo da manipulação. Outro ponto crucial a observar é a inconsistência entre palavras e ações. No primeiro encontro, ele pode jurar que valoriza a honestidade acima de tudo, mas logo depois você percebe pequenas mentiras, desde coisas triviais até detalhes importantes. Ele pode dizer que está 100% focado em você, mas ainda mantém contato com várias pessoas em aplicativos de encontros. Ou afirma ser uma pessoa super ocupada, mas de repente está disponível a qualquer hora, todos os dias. Essas contradições são indicativos de que ele está moldando sua personalidade conforme a situação,
e conforme o quanto ele já conseguiu te manipular emocionalmente. E tem mais. O narcisista frequentemente usa histórias passadas para testar sua reação. Ele pode contar uma versão extremamente vitimista de um relacionamento anterior, onde ele foi traído, injustiçado ou incompreendido. Mas se você ouvir atentamente, perceberá que a narrativa não se sustenta. Detalhes são adicionados ou omitidos de forma conveniente, e a culpa sempre recai sobre os outros, nunca sobre ele. Essa é uma técnica clássica para despertar sua compaixão, fazendo você sentir que é a única pessoa capaz de realmente entendê-lo e tratá-lo como ele merece. Então, como agir diante dessas inconsistências? A dica é simples, mas poderosa. Não ignore os sinais. Questione. Se algo não fizer sentido, peça mais detalhes. Observe se ele fica na defensiva ou tenta mudar de assunto. E, principalmente, confie na sua intuição. Se você sente que está tentando montar um quebra-cabeça cujas peças nunca se encaixam, é porque a imagem que ele está tentando vender não é real. E você merece a verdade, não um jogo de manipulação emocional. Dica número 5. Desrespeito sutil. No primeiro encontro, o narcisista já está testando você. Mas ele não faz isso de forma óbvia. Em vez de ser rude ou agressivo, ele lança pequenos ataques disfarçados de brincadeiras, críticas sutis ou comentários ambíguos. É um teste estratégico para ver até onde ele pode ir sem ser confrontado. E acredite, se você não perceber esses sinais logo no início, estará abrindo as portas para um ciclo interminável de abusos emocionais. Pare e reflita. Você já esteve em um encontro onde a pessoa fez um comentário que te deixou desconfortável, mas você não soube como reagir? Talvez ele tenha feito uma piada sobre o que você estava vestindo, ou questionado suas escolhas alimentares de forma sutil, mas incisiva. Nossa, você realmente vai comer isso? Não sabia que você era tão despreocupado com a saúde. Parece uma observação inocente? Certo? Mas na verdade é um ataque velado, uma tentativa de minar sua confiança enquanto ele ainda mantém a aparência de alguém gentil e bem-intencionado. Já passou por isso? Aumente aqui. Seu relato pode ser o alerta que alguém precisa para não cair nessa armadilha emocional. Outra estratégia comum é o uso da técnica de gaslighting desde o início. Ele faz você duvidar da sua própria percepção, distorcendo os fatos ou minimizando o seu desconforto. Por exemplo, se você menciona que se sentiu ofendido por algo que ele disse, ele pode responder com um tom de indignação. Você está exagerando. Nossa, como você é sensível. Essa é uma tentativa clara de invalidar seus sentimentos, fazendo você acreditar que está sendo dramático ou difícil. O objetivo é simples: manipular suas reações e estabelecer um padrão onde ele sempre está certo e você sempre está errado. E não para por aí. Narcisistas também testam seus limites ignorando seus pedidos ou acordos. Digamos que você mencione que precisa ir embora em determinado horário porque tem um compromisso importante. Ele insiste em prolongar o encontro, faz pressão para que você fique mais um pouco, ou tenta fazê-lo se sentir culpado por querer ir embora. Ah, já vai? Pensei que estivesse se divertindo. Acho que me enganei sobre o quanto você gostava de mim. Aqui, o narcisista não está apenas desrespeitando o seu limite. Ele está criando um cenário em que suas necessidades são sempre secundárias em relação ao que ele deseja. Mas talvez a tática mais insidiosa seja o uso do desrespeito disfarçado de preocupação. Ele pode fazer um comentário sobre sua aparência ou comportamento, mas mascarado como um conselho amigo. Você realmente vai usar esse vestido? Eu só acho que você ficaria melhor com algo mais elegante. Ou, achei interessante você ter falado tanto sobre sua carreira. Só espero que não esteja tentando impressionar demais. A intenção não é aconselhar, é plantar a dúvida, fazer você questionar suas próprias escolhas e, consequentemente, depender mais da validação dele. Então, como se proteger dessas armadilhas emocionais? O primeiro passo é não ignorar o desconforto. Se um comentário te deixou incomodado, não racionalize nem justifique. Em vez disso, questione. Pergunte calmamente: o que você quis dizer com isso?
Observe como ele reage. Um narcisista tentará reverter a situação, fazendo você se sentir culpado ou exagerado. Mas uma pessoa genuinamente interessada em você irá respeitar seus sentimentos, mesmo que sem querer tenha passado dos limites. Lembre-se, esses pequenos testes são apenas o início. Se ele sente que você aceitou o desrespeito sutil sem contestar, a intensidade das manipulações só tende a aumentar. Portanto, observe, questione e, acima de tudo, confie na sua intuição, porque o verdadeiro respeito não precisa ser testado. Ele é evidente desde o primeiro encontro. Você agora já conhece os sinais, e esse conhecimento é sua melhor arma contra as armadilhas narcisistas. Então, da próxima vez que alguém parecer perfeito demais, agir com pressa para definir o relacionamento ou tentar te desestabilizar com comentários sutis, lembre-se, não é amor, é manipulação. E você não precisa cair nesse jogo. Agora quero ouvir você. Já viveu um encontro em que percebeu algum desses sinais? Em que momento a máscara começou a cair? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Seu relato pode ser exatamente o alerta que alguém precisa para se proteger de um relacionamento tóxico. E se você achou esse conteúdo útil, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais dicas sobre como identificar e escapar das armadilhas narcisistas. Até o próximo vídeo e lembre-se, você merece relacionamentos saudáveis, autênticos e livres de manipulação.